aí eu sofri dele o maior dos abusos. Olá meninas, bem-vindas a mais um vídeo do canal, como vocês estão? Meninas, no vídeo de hoje não vai ser um vídeo sobre faxina, nem sobre comprinhas. Vai ser um vídeo falando mais sobre mim, para que vocês possam me conhecer melhor. Vai ser um vídeo falando também sobre algumas coisas que aconteceram e como que isso mudou na minha vida hoje, né? Agora sendo mãe e tudo mais. Bom, então vamos lá. Como vocês já sabem, né? Meu nome é Amanda, eu sou casada, eu tenho 3 meninas, Marina, Cecília e a Helena nasce daqui a alguns meses. Eu amo ler, eu amo ser casada, apesar de todas as dificuldades de ser mãe, eu amo muito também ser mãe. O meu livro preferido é esse aqui, Não Conte para a Mamãe. Ele conta a história real, né, da escritora desse livro. Ele conta tudo o que ela viveu. E tenho outros livros que eu gosto muito, mas esse livro aqui, ele é meu preferido porque eu me identifico com muitas partes desse livro, eu me identifico. E depois, no decorrer do vídeo, eu vou contar pra vocês o porquê que eu me identifico com este livro, né? No momento, eu não estou trabalhando fora. A única coisa que eu faço pra gerar alguma renda é vender roupas de brechó, que eu vendo pra ajudar em casa. E agora, né, tô gravando os vídeos pro YouTube pra vocês poderem me acompanhar. Bom, eu estudo também, eu faço o curso geralmente pela manhã. Nos dias que eu não estou gravando, eu estudo, né? Na parte da família, eu só tenho contato apenas com a família, pela parte da minha mãe, né? Com a família materna, que é uma família que sempre me acolheu, sempre me apoiou, né? Não tenho contato com a parte da família paterna, porque digamos que eles não são, assim, pessoas tão legais de se conviver, né? São pessoas que eu simplesmente bani da minha vida e quanto mais longe, eu acredito que seja melhor, tá? Eu vou tentar resumir um pouco, né, de toda a história para chegar até na parte do que eu falei no começo do vídeo, né, de como que coisas que me aconteceram mudou o meu jeito de pensar e de agir, né, nos dias de hoje, sendo mãe principalmente de meninas, né. Então, assim, eu vim de um lar onde meu pai era muito tóxico, ele tinha traços narcisistas que, na verdade, eu só fui saber que ele tinha esses traços depois que eu cresci, que eu comecei a ver algumas coisas sobre isso, tá? Ele sempre foi uma pessoa que sempre judiou muito da gente em casa e tudo mais, então eu sempre tive muito, muito, muito medo dele, né? Quando eu era criança, assim, eu tinha medo por conta das coisas que ele fazia, né? A minha mãe trabalhava, ela sempre trabalhou, inclusive, ela era a única pessoa que trazia uma renda para dentro de casa, porque eu e meus irmãos éramos todos muito pequenos, né? E assim, meu pai, ele sempre judiou bastante da gente, né? Aí, até que chegou um ponto que eu ia num projeto, que era tipo mais ou menos igual uma creche, assim, sabe? Eu ia num projeto onde ficavam crianças um pouco maiores, depois das aulas, eu ia pra lá. E ele simplesmente encanou e disse assim que eu teria que ficar em casa pra cuidar da casa, que já era a hora, né? Mas eu ainda era criança, eu era bem pequena. E aí ele me tirou desse projeto. E eu passei a ficar em casa com ele depois do almoço, né? E era tipo assim, as aulas acabavam tipo meio-dia, eu tinha tipo no máximo 15 minutos da escola até a minha casa antes dele começar a ligar, me xingando.
E depois que eu passei a ficar com ele em casa, eu passei a sofrer muito mais. Por quê? Porque, tipo assim, meninas, ele judiava muito mais, ele xingava muito mais. Eu tava aprendendo as coisas, ele não tinha paciência, ele não fazia nada. Mas ele não tinha paciência para me ver fazendo. Coisas, inclusive, que a minha mãe ensinou, mas que é um processo, né? Você não aprende e já faz as coisas perfeito. Só que eu tinha muito medo de contar pra minha mãe, sabe? Que ele me batia e que ele me xingava muito de todos os nomes possíveis que vocês possam imaginar. Porque eu tinha muito medo do que ele poderia fazer depois, sabe? Como eu sou a mais velha, então, tipo assim, eu via muitas coisas e eu tinha medo, né? E minha mãe trabalhando, ela sempre trabalhou, gente, o dia todo, porque ela trabalhava em casas, né, limpando casas. Então, assim, como só ela trazia renda, ela tinha que estar trabalhando, né? Ela tinha que trabalhar, não tinha como. E até que chegou um determinado dia, era feriado, e não ia ter aula, né? As escolas eram uns lugares e outros, assim, que ia funcionar para as crianças, tipo creche, assim, mas as escolas não iam funcionar. Inclusive, as escolas iam emendar o feriado. E eu tive que ficar com ele sozinha o dia todo, né? E naquele dia, assim, eu consigo me recordar que eu dormi muito mal. Que foi uma noite, assim, muito tensa, sabe? Na hora de eu dormir. Parecia que eu tava prevendo que alguma coisa ruim ia acontecer, mas eu não sabia o que que era. Minha mãe levantou cedo, como de costume. Ela saiu para trabalhar, porque, assim, era feriado para quem trabalhava na prefeitura, acho, e para as escolas, mas a minha mãe não tinha, ela não tinha feriados, né? Aí eu sofri dele o maior dos abusos, né? Ele abusou de mim e foi muito, muito, muito ruim, porque ele me ameaçou muito, ele ameaçou. Eu não sei se eu posso falar essa palavra aqui, mas eu vou falar, né? Ele ameaçou matar a minha família. Então eu fiquei temendo, né? Temendo principalmente pela vida da minha mãe, porque eu acho que crianças que passam por isso, por esse tipo de abuso, eu acho que elas temem muito mais pela vida da mãe, né? Do que pela vida delas mesmo, porque no caso o abusador, ele sempre, geralmente ele ameaça quem? As mães, tipo, não conta pra tua mãe, porque senão eu vou fazer isso com ela. E ele me ameaçava muito, eu não podia gritar, porque minha boca tava tampada e eu não podia fazer nada, sabe? Eu não tinha forças contra ele. E aí, gente, nesse dia, não sei o que que me aconteceu, foi tipo um surto assim, porque na verdade eu sempre sofri abusos dele, psicológicos, ele sempre foi uma pessoa muito ruim. Voltei, meninas, fui assim ligar a luz que tava apagada, né? Agora deu um clareou melhor. Então, e aí, depois que ele consumou o ato, ele fez tudo o que ele tinha que fazer. Eu me recordo que quando ele saiu do quarto, que ele entrou no banheiro, eu me lembro de apenas pôr uma roupa e correr. Eu simplesmente fugi, sabe? Eu abri o portão assim de casa e comecei a correr. Não liguei, porque na verdade a rua que a gente morava tinha, eu acho que uns 50% da rua era parentes dele, né? E aí eu simplesmente corri, sabe? Corri. E para resumir, né, eu cheguei ao plantão policial. Foi assim, da onde a gente morava até o pelotão não era muito longe, mas para mim que tava descalça, chorando, que tropecei no meio do caminho e caí para ajudar, parecia que era uma eternidade, né? Parecia que não chegava nunca lá. E aí eu cheguei lá, né? Resumindo, depois de algum tempo eu consegui falar para os policiais que estavam ali no plantão. E imediatamente eles subiram, eles conseguiram prender ele e ele foi preso. Entraram em contato com a minha mãe, que
ela ficou assim, em choque, né? Porque você imagina, você não imagina que você vai sair da sua casa para trabalhar e que vai acontecer alguma coisa muito ruim, né, com os seus filhos. Não tem como você sair pensando só coisas ruins, né? E ela ficou, né, em estado de choque. Claro, eu acho que toda mãe, né, fica. E foram buscar ela até o serviço dela, porque na época minha mãe ia trabalhar de bicicleta, e do serviço até o pelotão dela era um tanto longe. Foram buscar ela, porque também ela não ia ter condições de vir. Assim, ela tava num estado de choque tão grande que para ela chegar, sabe, ia ser muito difícil por conta que ela tinha ficado muito mal. E conseguiram prender ele. Ele negou, lógico que ele negou, mas eu fiz muitos exames, eu tomei remédio, foi comprovado tudo que ele fez, ele foi preso. Só que assim, eu passei, né, por terapias que não me ajudaram muito, gente, porque eram umas terapeutas assim, parecia que eram terapeutas para crianças demais, sabe? Então elas não me ajudaram muito. Tomei antidepressivos, mas aí eu decidi parar por conta própria, de fazer terapias, de tomar remédios, decidi eu tentar me autorregular, né, me controlar, assim, nas emoções. Não foi fácil, foi muito difícil, mas eu decidi seguir em frente, né. Durante a minha adolescência, eu não fui uma filha que deu trabalho, nossa, como que eu dei trabalho, eu não fui essa filha, tá? Mas assim, eu entrei em 2 relacionamentos muito ruins, né? Inclusive, um deles só acabou porque eu me tornei mãe. Então aí, quando eu me tornei mãe, quando a minha bebê nasceu, eu falei, não, eu não quero que ela veja brigas, que ela veja discórdias dentro de casa, não é isso que eu quero pra ela. Então eu resolvi pôr um fim em um desses relacionamentos, né? Eu também sempre trabalhei, eu comecei a trabalhar. A primeira vez eu comecei a trabalhar de garçonete, eu trabalhei um tempo de garçonete, depois eu trabalhei fazendo etiquetas, aí depois eu fui trabalhar na mesma empresa que o meu atual marido trabalhava também, a gente trabalhava juntos na mesma empresa, só que em setores diferentes. Aí depois eu trabalhei em outros lugares, né? Trabalhei na qualidade de um abatedor, e depois eu trabalhei na qualidade de outro abatedor. E aí depois eu resolvi sair do serviço para poder tentar gerar mais conexão com a minha filha. E aí depois, né, veio a Cecília. E aí, assim, gente, por que eu não tenho contato com a família dele, do meu pai? Por que eu digo pra vocês que eles não são pessoas tão legais, né? Não tô generalizando, falando que é 100% da família que são ruins e tal. Só que assim, essas pessoas, quando eu mais precisei deles, né, como sobrinha, como neta, eu não tive o apoio deles, muito pelo contrário, eles xingaram muito, eles fizeram um inferno na nossa vida, porque eles queriam que eu retirasse a queixa, porque eles diziam que era mentira. Sabe, assim, eles tentaram jogar, porque como sempre, né, as pessoas tentam jogar a culpa na vítima, sabe? Não interessa quantos anos a vítima tenha, né? Só que assim, então por isso eu resolvi cortar, não tenho, eu decidi desde sempre, desde quando aconteceu isso, no ano de 2009, eu decidi que não teria contato com a família dele, por livre e espontânea vontade, tá, gente? Porque são pessoas que fizeram um inferno na vida da minha mãe. Minha mãe já estava sofrendo muito com tudo isso, fizeram um inferno na minha vida. Foi um momento muito difícil, né, da minha vida. Mas assim, eu passei por esse momento, né? E hoje eu tô aqui. Os meus relacionamentos que não deram certo, que foram muito ruins,
os dois foram, digamos assim, resultado, né, do relacionamento que eu vi na minha infância. Tipo, eu cresci com um modelo de relacionamento. Então, assim, eu demorei muito pra entender que não é aquilo, sabe? Tanto que quando eu entrei nesse meu relacionamento que eu tô agora, nesse casamento, foi tudo muito diferente, porque quando você sai de um relacionamento tóxico para um relacionamento saudável, você até se sente estranha, porque é tudo diferente. Voltei, gente. Então, é tudo diferente, né? Quando você sai de um relacionamento que você não era bem tratada, que você, tipo assim, era bem tratada na frente das pessoas. Nem sempre era bem tratada na frente das pessoas, mas às vezes sim. E longe você era sempre tratada com palavras ruins de ofensa. E você entra num relacionamento bom, num relacionamento saudável, você até se sente, tipo, estranha porque você é sempre bem tratada. Então, as coisas que vão acontecendo são diferentes, né? E, e assim, então, foi resultado do relacionamento que eu vi, que eu cresci vendo, né? E quando eu resolvi encerrar um desses relacionamentos, foi quando eu me tornei mãe e eu disse, tipo, eu não quero que a minha filha cresça vendo perrengues e palavras de xingo, coisas ruins. Então eu coloquei um fim nesse relacionamento. Aí, isso a minha filha tinha acabado de nascer, gente. Ela tinha 22 dias de nascida, mas eu decidi tomar essa decisão por muitas coisas que a gente vai acumulando, né? E aí, de repente, dá um estalo na nossa cabeça e a gente vê que realmente não é aquilo e que aquilo não tá certo. Como eu disse, né, um pouco antes, eu cheguei a trabalhar com o meu marido. A gente trabalhava nos setores um do lado do outro, assim. Como na época que eu trabalhava lá, eu tava num relacionamento. O meu marido de agora, ele sabia disso. Então, assim, a gente nunca teve contato, a gente não conversava. Só que os anos foram passando, né? E eu acho assim, quando, tipo assim, Deus tem uma pessoa pra pôr no teu caminho, ele vai guardar aquela pessoa pra você e pra pôr no seu caminho. Quando depois eu voltei a morar com a minha mãe, eu e a minha neném, eu tava decidida, eu falei, eu não quero um outro relacionamento já. Não vou me envolver com ninguém. Vou, né, focar na minha neném, que ela é pequenininha. Depois eu vou voltar a trabalhar e tudo vai correr, né, como tem que ser, até aparecer alguém que eu não tô procurando, eu não quero. Aí, eu fiz um Facebook só pra mim, porque pra vocês terem noção do quão ruim era. Tipo, eu não tinha um próprio, então eu fiz um pra mim e o meu marido me achou, né, no Facebook. A gente começou a conversar. 3 meses depois que a minha neném. Quando a minha nenê completou 3 meses, a gente já estava conversando. Aí, só que assim, a gente conversava coisinhas assim, sabe, do dia a dia. Nada muito intenso. Só que aí a minha irmã um dia chegou em mim num domingo e falou assim: Manda, vamos na igreja comigo? Era uma igreja ali pertinho de casa. Aí eu falei, nossa, mas que hora que começa? Aí ela falou assim: eu não sei, você não conhece ninguém pra perguntar? Aí, gente, eu não sabia que ele era da igreja, tá? Eu não sabia que ele era da igreja. Só que me veio o nome dele na cabeça. Na hora, assim, aí eu falei assim, poxa, e sabe, comecei a pensar em quem poderia ser que eu conhecesse, ia na igreja, naquela, né, em específico, e eu não me lembrava. Aí do nada veio ele na minha cabeça. Eu falei assim pra minha irmã, eu falei assim, nossa, eu acho que eu sei. Mandei mensagem pra ele,
E, gente, ele tava indo nessa mesma igreja que a minha irmã me chamou pra ir. E aí a gente foi, e foi nosso primeiro encontro. Foi ali dentro da igreja, sabe? E aí depois a gente começou a conversar, muito mais, a gente conversava. Então, assim, só que ele não tinha muito contato com a minha filha, porque como eu falei pra vocês, isso mudou muito também. Porque eu olhava, o meu olhar ficou mais atento, sabe, pelo que eu passei. Então, eu procurava, tipo assim, prestar muita atenção nele, entendeu? A gente conversava, a gente passeava, mas era tipo assim, eu sempre atenta, entendeu? Porque, tipo assim, tudo indicava que ele era uma pessoa maravilhosa, que ele era uma pessoa excelente, que ele ia tratar minha filha muito, muito bem. Mas eu era mãe agora. Então eu tinha que pensar no depois, né? E então eu ficava sempre atenta, então eu não tinha, não deixava a Marina ter contato assim com ele. E quando a Marina teve 10 meses, quando a Marina completou 10 meses, ele teve o primeiro contato com a Marina, que aí eu decidi, né? E falei assim, não, eu vou apresentar. E aí eu orei, eu lembro, gente, que eu orei e eu falei pra Deus, eu falei assim, porque eu sei que a criança, ela tende a se apaixonar pelas pessoas rápido, né? Mas eu, tipo assim, eu orei e eu falei pra Deus me confirmar através dela, né? Pra ele me dar uma dica através da Marina, se eu estava no caminho certo, se era realmente essa pessoa que era pra mim entrar no relacionamento, né? Se era o meu marido, né, o Henrique, que era pra mim entrar no relacionamento. Então a gente saiu, eu lembro que a gente foi na igreja. Ele teve o primeiro contato, aí depois que eu levei ela na igreja comigo, num outro culto, eu lembro que aí foi o primeiro contato deles. E, gente, ela se apaixonou. Ela se apaixonou tanto que ela tinha 10 meses. Mas quando o sobrinho dele chegou perto dele na igreja, ela ficou com ciúmes. Ela não gostou, sabe? E aí eu fiquei pensando, nossa, será que é mesmo? Ainda assim eu tava duvidando. Mas aí depois a gente foi passear em outro lugar e a Marina se apegou muito rápido nele. E ele veio, sabe, se mostrando ser um homem diferente. Porque quando você sai de um relacionamento ruim, você duvida até disso, né? Até que o próximo relacionamento vai ser bom. Gente, tá um calor aqui, nossa. Mas aí, tipo assim, Deus foi pondo, sabe, em mim, no meu coração, que realmente ele era uma pessoa boa, ele era uma pessoa diferente, do jeito que ele se mostrava ser. E quando a gente entrou de fato no relacionamento, foi diferente, foi estranho, porque ele realmente é uma pessoa diferente, né? Meu marido, ele foi criado só pela mãe, então, assim, ele tem toda uma delicadeza, ele tem, sabe, ele é uma pessoa realmente muito, muito maravilhosa. E aí, gente, tipo assim, pela primeira filha, eu sempre tive muito medo, né? E mais uma coisa também que me fez, assim, prestar muito mais atenção, ficar com olhares mais atentos, era no corpinho dela, sabe? Onde ela ia, na creche, eu sempre olhava se tinha manchas no corpinho, assim, pra eu poder identificar. Mas eu sempre falei muito pra ela, assim como agora eu falo pra Cecília, olha, sinais de alerta, aqui, tipo, no peito não pode. E vou falando, sabe? Mostro, olha, aqui ninguém pode tocar, tá bom? Aqui também não. Se uma pessoa te ameaçar, e aí eu dou exemplos de ameaça, se a pessoa xingar você, se vier te bater, eu falei, você conta pra mim, a gente vai resolver.
Se tiver na escola, conta pra professora, conta pra tia da creche. Sempre fiquei com um olhar muito atento a isso, sabe? E assim, agora tá vindo a terceira filha e é outra menina, né? Então, igual eu tava comentando com meu marido, que eu vou ter que ficar muito mais atenta, porque, tipo, triplicou agora, né? Não é mais duas, agora são três. E assim, gente, eu sempre tomo muito cuidado pro meu pai, se é que eu posso, né? Que eu devo chamar ele assim. E pra família dele não chegar perto da gente, sabe? Porque assim, as pessoas, elas podem mudar quando elas querem. Elas podem mudar se elas realmente deixar Jesus fazer a transformação. O que não é o caso dele, gente, porque ele continua um monstro, sabe? Ele continua um monstro. Então eu sempre falo assim, eu tomo muito cuidado porque ele não é uma pessoa boa, sabe? Eu decidi me afastar porque nenhum deles ali são pessoas boas. Então, assim, eu tomo cuidado porque eu sei que se ele, por algum motivo, tipo, tá num parquinho ou em algum canto, eu tomo muito cuidado porque se tiverem no mesmo lugar e ele se aproximar, eu sei que coisa boa dali não vai sair, sabe? Então, assim, por conta da minha infância e depois de eu ter entrado num relacionamento, em 2 relacionamentos muito ruins, o que mudou foi eu ficar com um olhar mais atento, sabe? Porque agora sendo mãe, as coisas são mais diferentes, né? Você não protege só você tem outras pessoas para proteger, pessoas muito pequenas, e o mundo hoje tá muito cruel. Então eu tô sempre em alerta, eu dou liberdade para elas falarem o que quiserem, da forma que conseguirem falar o que aconteceu. E assim, eu sempre vou atrás. Se falar, olha, fulano bateu, eu converso com a professora. Aí se vê que não resolve, eu volto na escola novamente, mas aí eu não converso com a professora, eu já converso com a diretora. E porque assim, a gente ensina a criança a não pagar o mal com o mal, a não bater de volta, mas também não dá, né, pra gente ver os nossos filhos sendo saco de pancada. Então assim, eu sempre fico muito atenta com as pessoas em volta. Eu tô sempre em alerta, na verdade, tipo, a gente vai num parquinho, se eu vejo sempre que tem, tipo assim, um homem ali sentado, meio que isolado, ou lendo, ou fazendo qualquer coisa, assim, que eu acho um comportamento muito estranho, eu fico muito de olho nas minhas filhas, porque tem pessoas ruins em todos os lugares, né? E tipo assim, um abusador, ele sabe escolher as suas vítimas, porque ele, tipo assim, se ele tá em lugar público, ele olha a família, tipo, que tá ali, será que naquela criança ele pode avançar? Será que aquela criança é tão desprotegida assim? Então, assim, eu não dou 100% de proteção em algumas partes, porque as crianças, elas têm que ter a autonomia delas, né? Tem que fazer as coisas serem mais livres, mas em questão de estar sempre atenta com outras pessoas, todo mundo que está em qualquer lugar, o meu primeiro olhar, já que eu chego num lugar, é olhar as pessoas que estão em volta, sabe? Então, se eu achar que a pessoa é meio estranha, eu já não deixo as minhas filhas se aproximarem da pessoa, eu não deixo a pessoa se aproximar de jeito nenhum, nem para oferecer um docinho. Então, assim, eu tô sempre em alerta. Eu sempre, igual a minha mais velha, eu sempre falo pra ela, olha, se uma pessoa te trata mal, se uma pessoa te humilha na frente dos outros, ou te humilha mesmo quando tá só vocês ali brincando, se uma pessoa sempre dá um jeito de te rejeitar, você se afasta. É que criança é mais complicado a gente falar, tipo assim, se afasta, porque crianças são crianças. Mas mesmo assim eu falo, gente, porque
eu dou indícios, sabe? Porque de como não entrar num relacionamento ruim. Porque aqui em casa elas não veem isso, né? Elas não veem agressão, elas não vê xingamentos, muito pelo contrário, né? Elas veem coisas muito diferentes, assim. Só que não é assim em todas as casas. Então, assim, eu tô sempre atenta, né? Meu cérebro tá sempre em alerta pro que pode acontecer. Principalmente se eu chegar num lugar novo, num lugar que a gente nunca foi. Eu dou uma olhada, assim, geral e vou prestando atenção nas pessoas, no jeito que as pessoas estão. Porque uma pessoa ruim não tem cara de ruim, né? Elas são pessoas normais. Mas a gente tem que ficar sempre em alerta, né? E assim, hoje eu consigo falar mais aberto sobre sobre, né, esse negócio de que eu fui abusada e que isso mudou a minha visão, porque assim, quando a gente é criança, a gente tem todo aquele negócio de príncipe encantado. Aí acontece uma coisa assim, o seu olhar já muda, sabe? Você começa a enxergar monstros no lugar. E aí, dependendo como você viu o modelo de um casamento, você cresce e se envolve no modelo de casamento igual ao que você cresceu vendo. Então, assim, hoje eu tento dar para as minhas filhas o melhor que eu posso, né? Eu tento dar o melhor exemplo. Não sou perfeita, meu marido também não é perfeito, mas a gente tenta dar o melhor que a gente pode para que as crianças não se envolvam em relacionamentos ruins mais para frente, para que as crianças nunca, jamais escondam um abusador, porque ele ameaça, geralmente eles ameaçam quem a pessoa tem mais apego, né? Tipo, igual a mãe. Só que eles só ameaçam, eles não vão fazer aquilo de verdade, porque eles não querem ser descobertos, eles não querem ser denunciados, então eles sabem que aonde, na ferida, que eles vão cutucar. Então a gente tenta sempre dar os melhores conselhos, a gente tenta sempre dar, né, os melhores exemplos para as crianças crescerem, porque hoje em dia muitas mulheres morrem o tempo todo, né? O tempo todo muitas mulheres morrem, são agredidas. Acredito que todo dia, né, alguma mulher é agredida por aí, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Acredito que principalmente se a gente for mãe de meninas, né, deixar elas sempre, tipo assim, atenta aos sinais e fugir de um relacionamento assim, fugir de uma pessoa assim, se preciso for, né, denunciar. E é isso, gente. Eu acredito que eu passei pra vocês um pouquinho de mim, um pouquinho do que aconteceu comigo, do que aconteceu, o que me fez mudar o meu jeito de ver, né? Principalmente depois que eu me tornei mãe. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu não sou muito boa em, sabe, explicar coisas, mas eu acredito que eu consegui explicar pra vocês, né, da melhor maneira. Espero muito que vocês tenham gostado, meninas. Deixem o seu like e se inscrevam no meu canal.